Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal e no vídeo de hoje eu quero te falar de como a literatura, a boa literatura, pode fazer teu conteúdo melhorar muito dentro das redes sociais e a importância de você sempre ler uma boa literatura enquanto produtor de conteúdo, beleza? Então, antes de mais nada, da gente ir para o vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar teu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a literatura e a produção de conteúdo, porque você sempre deve ter um bom livro em mãos, especialmente para produzir conteúdo. Bom, a gente sabe e está cada vez mais evidente, cada vez mais claro, que a arte de contar boas histórias faz total diferença na rede social. Então, se você pegar os ciclos da rede social, sempre vai estar em voga uma boa história. O CEO da Pixar, ele fala isso. Nada vence uma boa história. Então, ele sempre, quando vai lançar um filme, ele procura uma boa história para, em cima da boa história, criar todos os outros elementos que são necessários. Mas sem uma boa história, não tem um bom filme, um filme fora da curva. Se pegar os grandes sucessos de bilheterias, são boas histórias. Então, o grande ponto é, nós temos o advento do famoso storytelling, né? Todo mundo agora quer falar sobre storytelling, sobre isso, sobre aquilo outro. A arte de contar boas histórias, enfim, uma série de livros que vão te ensinar de forma técnica como criar ali um mini blockbuster, vamos dizer assim. Um mini casezinho de sucesso que você vai só replicar e vai dar certo na rede social. E eles têm tudo para funcionar muito bem de fato. Mas nada supera uma boa literatura. Por quê? Porque a literatura clássica, ela passou pelo tempo. E aqui na literatura clássica está de fato os autores que souberam contar boas histórias. Que souberam contar boas histórias não de maneira apressada, não de maneira que fazia a gente dar um like e ir embora e pronto, próximo conteúdo descartável. Mas são histórias que elas passam pelo tempo e elas trazem aprendizado por gerações e gerações. Então, como que você vai aprender a contar boas histórias se você não tem referência de boas histórias? Então, o nosso universo, para que a gente possa entender um pouco, ele é puramente um universo que eu digo interior, ele da mente ali, onde a gente cria as coisas, ele é puramente imaginativo. Então, o combustível da minha escrita é a imaginação. Então, quando eu escrevo sobre um elefante, eu consigo imaginar o elefante. Por quê? Porque a minha imaginação me traz uma imagem do elefante. Ela me diz as características que o elefante tem, ela me diz a forma que o elefante tem, a cor que o elefante tem, enfim, todo o rabo do elefante, como é. Então você já tem uma imagem pronta, mas essa imagem é uma imaginação. Você pode ter visto uma imagem de um elefante e gravado aquilo na sua imaginação, e você agora sabe como é um elefante sem nunca ter visto um pessoalmente, por exemplo. E aí, da nossa imaginação, para a gente trazer para a escrita, a gente imagina e aí a gente vai fazer, então, o movimento de ir para a escrita. E nessa escrita a gente vai perder alguns elementos. Porque a gente está tirando da imaginação e está descendo um degrau. A imaginação ela é mais elevada do que a linguagem. Então a gente está descendo a oralidade, né? Que seria a arte da escrita, de falar e tal. Então a gente está descendo um patamarzinho. Então a gente vai escrever ali o que seria esse elefante. E a gente perde material nesse processo. Só que se eu não tenho boas imagens, eu não consigo escrever bem. Esse é o ponto. Então eu cuidar do meu imaginário é extremamente necessário. E o que a boa literatura faz é isso. Ela é um remédio para a minha imaginação. Porque o bom autor, ele vai ter uma coisa chamada capacidade descritiva e capacidade de construção de cena. Então, o que é uma coisa de capacidade descritiva? Quando você vai escrever uma boa história, você precisa saber descrever a história. Você precisa saber
quais elementos você vai dar para que o público leia e quais elementos, principalmente, que você não vai dar porque eles não vão contribuir com sua história. E o bom autor sabe fazer isso. Então, quando você pega um livro bom de literatura, você vai ver o autor, explicando coisas e fatos extremamente comuns de uma forma que você nunca tinha concebido imaginar. E aquilo abre novos ares na sua mente. Porque dependendo da palavra que o autor escolhe, dependendo da forma como ele utiliza o verbo, do verbo que ele escolhe usar, muda completamente a forma como você vai imaginar aquilo. Então, o autor consegue fazer isso. E você precisa de repertório. E aí você vai pegando com os grandes autores esse repertório emprestado para conseguir ter essa capacidade descritiva ali daquilo que você quer. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo um livro, salvo engano, era do Gustavo Corsão, mas eu não vou lembrar agora qual era. E ele narrava, o livro ele tinha vários personagens, mas um deles, ele tinha sido criado por uma criada. E essa criada, lá na frente da história, ela veio a falecer. E quem sabe da experiência de ter alguém que cuidou de você ali, boa parte da sua infância, ali, da sua adolescência, sabe que essa pessoa sabe muito da sua história. Porque a gente não tem todas as lembranças ali da nossa infância, né? Então muita coisa é meio obscura da nossa infância. E aí, ele descreve lá que na hora do velório, ele parou e pensou. E naquele instante, se foi aquela que mais era dona da minha infância do que eu mesmo. Eu falei, caralho, meu irmão, que negócio bonito. E aí eu parei de ler ali e fui degustar aquilo que ele tinha dito. A infância dele era mais daquela senhora que cuidou dele do que dele próprio. Porque boa parte do que ele lembrava da infância era pelas histórias que essa senhora contava para ele. Boa parte do que ele sabia dele mesmo tinha vindo dessa senhora que tinha contado as coisas, as experiências para ele, estava lá, tinha sido testemunha ocular do crescimento dele, né? Então, olha que beleza que o cara colocou aqui para você meditar e degustar. Isso é a arte de saber contar boas histórias, e por isso que a boa literatura ela é importante, ela dá beleza às coisas, ela tempera. É como se a gente imaginasse uma comida. Se eu fizer uma carne com sal, ela fica boa, fica. E se eu fizer uma carne com sal, com cebola, colocar uma pimentazinha do reino, colocar uma pimentazinha malagueta para dar aquele ardorzinho, enfim, for temperando, ela vai ficando cada vez mais saborosa. E a arte de contar boas histórias é justamente essa, de ir temperando cada vez mais. E a boa literatura nos dá esse material, esse recurso linguístico da gente saber como transformar coisas simples em coisas extremamente temperadas. Outro cara que é gênio em fazer isso, que não é da literatura em si, o Mateusão sabe quem é, vai curtir demais, é o Djavan. Eu estava vendo esses dias que a pessoa normal falando que eu te amo a vida inteira, né? Ela fala, te amo por toda a minha vida. O Djavan falando, né? De todos os meus sonhos, de todos os meus tempos, todos os meus dias e todos os meus meses, quero gastá-los todos para você. Então é pegar uma coisa comum e transformar numa coisa muito mais bela, muito mais profunda de mostrar para as pessoas. É óbvio que eu estou parafraseando, viu? Não sei se é exatamente isso, não. Então, é justamente essa arte de contar boas histórias. Então, a boa literatura é extremamente necessária, porque a gente se preocupa muito com a parte técnica. Tem que ter um punch no início, como que a gente vai chamar a atenção logo nos primeiros segundos. Então, a gente tem que ter uma headline, ou seja, um título que chame muita atenção das pessoas. E aí depois a gente sempre tem que estar colocando iscas para a pessoa continuar e tal. E essa parte ela é importante, a parte técnica. Mas a técnica, pela técnica, ela é vazia se ela não for temperada com recurso linguístico adequado. E o que eu mais vejo por aí são pessoas que têm técnica, porque a técnica é um script pronto, é uma receita de bolo.
mas não tem recurso linguístico para saber descrever os fatos da sua vida. E aí a pessoa tem um texto que ele é técnico, mas que ele é absurdamente pobre na sua construção, na sua narração ali. O que faz com que funcione, pode até funcionar em um caso ou outro, mas em muitos casos fica uma verdadeira porcaria, e é isso que a gente mais vê na internet. E se você souber usar e aprender a amar a boa literatura e casar isso com técnica, vai dar muito certo. Porque pouca gente está disposta a degustar um calhamaço desse aqui, por exemplo, que são os irmãos Karamazov. Por quê? Porque acho que isso aqui é perca de tempo. E não é. Aqui está o ouro que a gente precisa para fazer um conteúdo diferenciado. Não só para fazer um conteúdo diferenciado, mas para a gente ser homens, mulheres diferenciadas. Por quê? Porque aqui a gente vê experiências de vida, a gente vê histórias de pessoas que passaram por problemas muito maiores, desafios muito maiores do que o que a gente passa, e encontraram solução para os desafios que eles passaram. Encontraram respostas para a dor que eles sentiram. Encontraram amor onde só havia sofrimento. E não muito distante desses sofrimentos, dessas dores, dessas angústias, baterem na nossa porta, talvez numa proporção até menor. Mas como a gente leu, como a gente já viu aquilo acontecendo, na nossa imaginação a gente já tem esse material, nós já rapidamente sabemos dar soluções para aqueles fatos que vão se apresentando. Então, muitas vezes a gente demora em problemas porque a gente não tem soluções. Mas a gente não tem soluções porque a gente nunca degustou outras vidas. Então, tem até um autor que fala, né? Viver sem ler um livro é viver somente uma vida. Viver lendo livros é a experiência de viver mais de 3.000 vidas durante uma única vida. Então você vai vivendo incontáveis vidas ali, porque você vai acompanhando os dramas dos personagens e tudo. Então sempre tenha na sua cabeceira um livro de literatura que permita que você veja novos horizontes, que você veja novas formulações linguísticas, que permita que você veja novas vidas, que permita que você veja como é o homem, como é a mulher. Porque muitos desses sofrimentos os seus clientes passam, muitos desses sofrimentos os seus filhos passam, muitas dessas experiências de vidas várias e várias pessoas passam. E esse material ajuda demais a gente, especialmente na produção de conteúdo, onde o nosso principal diferencial enquanto produtor de conteúdo deve ser humano. Saber ser humano. Saber documentar aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou colocando para fora, mas de uma forma humana. Não de uma forma robótica, que é o que a gente mais vê por aí. Não de uma forma fria, que é o que a gente mais vê por aí. Não de uma forma seca, que é o que a gente mais vê por aí. Mas de uma forma amorosa, de uma forma sincera, de uma forma honesta, de uma forma transparente. De uma forma que eu mostre, inclusive, minhas vulnerabilidades e como eu lido com elas, para que eu possa ajudar aqueles que estão me assistindo. Bom, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.